Quando eu tinha 11 para 12 anos, houve um episódio bastante traumático. A nossa casa foi totalmente incendiada. Nós estávamos na praia e aí quando a gente chegou, só tinha parte dos fundos, só sobrou a cozinha. O resto queimou tudo. E isso para mim foi bastante traumático na época, porque pensa, né? As suas fotos, as suas roupas, a sua história, e agora tá tudo queimado. Então essa foi uma fase assim, um dia, né? Um dia muito difícil da nossa vida, da nossa família, muito traumático. O bacana é que esse episódio ele fez com que a família ficasse ainda mais unida. Na época o meu nono ele ajudou, né, na reconstrução na construção, aliás, de uma outra casa. Como ele trabalhava com madeira, então ele foi bastante generoso. Na própria cidade fizeram rifas para nos ajudar a construir a casa que a mãe mora hoje. Então houve esse episódio, mas também ao mesmo tempo houve um movimento muito bonito assim de generosidade das pessoas nos ajudando. Então, o dia mais triste da minha vida, sem dúvida nenhuma, foi no dia que o meu pai faleceu. Eu até fico bem emocionada em falar sobre isso. Já fazem 15 para 16 anos, mas ele morreu com 50 anos de um infarto fulminante, morreu trabalhando. Então, assim, foi uma ruptura muito agressiva para mim, para toda a família. No momento, eu fiz uma coisa que, como psicóloga, eu sei que é totalmente errado de ser feito. Eu não consegui fazer o luto do jeito que precisava ser feito. Eu entrei no mecanismo de cuidar das pessoas, como é muito a minha característica de personalidade. Mas aí eu cuidei dos meus irmãos, eu ajudei minha mãe com as coisas do trabalho, com o financeiro. Saí um pouco do sofrimento, né? Eu negava um pouco o sofrimento. E hoje eu vejo o quanto a gente precisa respeitar as fases do luto da nossa vida, porque se a gente não chora na hora que a gente tem que chorar, lá na frente isso vai impactar na nossa saúde, nas nossas emoções. Toda essa parte mais relacionada ao afeto, ao carinho, vem muito do jeitinho dele, assim, esse meu lado mais carinhosa, de quentinho, é muito do meu pai. O lado mais guerreira, de a luta, de não desistir, né, de ser até teimosa, que eu sou mesmo, quando eu meto um negócio na minha cabeça. Isso é muito da minha mãe, assim. E teve um outro momento muito difícil, 10 meses após ele morrer, que para mim foi a tomada de decisão mais importante na minha vida. E ela não foi profissional. Eu trabalho com muita tomada de decisão, né, ajudando líderes, mas a minha maior tomada de decisão não foi profissional. Fazia 10 meses que meu pai tinha morrido e a minha mãe foi fazer uma cirurgia no útero e eu fui acompanhar ela e houve um erro médico e ela quase morreu. Eu estava com ela acompanhando, eu comecei a ver que ela tinha saído da cirurgia, ela começou a ter muitas hemorragias. Eu não sou médica, mas eu sempre gostei muito da área médica. Acho que seria a minha segunda profissão, sem dúvida nenhuma. E eu falei com o médico, eu disse, alguma coisa está acontecendo de errado. Ele foi extremamente negligente naquele momento. Quando ele foi vê-la, realmente ela estava quase morrendo. Aí transferiram de hospital, ela teve que fazer uma nova cirurgia, porque ela fez uma cirurgia no útero e ele cortou a bexiga dela. Então imagina todos os vazamentos, né? E ela quase morreu. Ela não morreu porque ela tem uma missão muito nobre, sem dúvida nenhuma. Minha mãe é a pessoa que eu mais admiro nesse mundo. De uma generosidade absurda, ela sempre está pronta para ajudar, ela não tem preguiça para nada. Aí ela foi transferida, né, para um outro hospital e aí o médico me chamou, Dr. Sandro Brum. Nunca vou esquecer o nome dele, porque ele é um médico competentíssimo e eu acredito que as pessoas assim que fazem a diferença nesse planeta a gente tem que reconhecer. E aí o Dr. Sandro Brum, urologista, a avaliou e me chamou. Só estava eu, não tinha nenhum dos meus irmãos, nenhum familiar comigo. E ele disse, olha, preparem-se para o pior, porque o caso da sua mãe é praticamente irreversível. Eu disse, doutor, por favor,
né? Por favor, dá o seu melhor. Ele mas é muito grave. E pegar um erro médico, né? Médicos detestam pegar erro médico de outros. Muito bem. Aí ele disse, organiza aí a documentação dela, porque a gente vai abrir novamente ela vai para o centro cirúrgico, 2 cirurgias no mesmo dia, pensa. Quem resiste, né? Ela com hemorragia e tudo. Aí antes dessa cirurgia começar, aí ele me chama. E aí ele disse assim, Vanusa, aconteceu uma coisa, aconteceu um acidente com uma jovem e eu sou o único plantonista na urologia. Então, assim, o caso dessa menina é muito grave. Então, eu vou ter que atendê-la primeiro, antes da sua mãe. Na hora, eu acho que eu sou muito intuitiva, né? E na hora, eu pensei, meu Deus, não tem como, né? Se ela perder minutos, ela morre. Eu sei que, por isso eu digo que essa foi a decisão mais importante, a tomada de decisão mais importante na minha vida. Eu sei que na hora, eu me ajoelhei, eu me emociono de falar isso, eu me ajoelhei na frente dele, no consultório dele, e eu disse, doutor Sandro, por favor, salva a minha mãe. Porque meu pai foi embora faz 10 meses, a gente só tem ela. Eu não sei, acho que foi Deus que me fez ajoelhar na frente dele. Ele disse, ok, eu vou chamar um outro plantonista e eu vou operá-la. E eu senti, assim, teve um momento que eu senti, porque eu e minha mãe, a gente tem uma conexão muito forte. Eu senti que ela estava indo embora. E depois eu conversei com ele e ele disse, realmente, ela teve parada. Tem momentos da nossa vida que eles são decisivos, né? E esse, para mim, foi o momento, assim, a maior tomada de decisão que eu tomei na minha vida. E assim, quem conhece minha mãe sabe o ser humano que ela é. Ela não podia mesmo ir embora, sabe? Porque ela faz tanta coisa, ela ajuda tanta gente. Mesmo após a cirurgia, ele me chamou, ele disse, olha, pode ser que ela não sobreviva, como pode ser que ela sobreviva, porque foi muito sério. E aí ela ficou 10 dias internada, assim, mais grave, e depois ela já começou a melhorar. E eu fiquei os 10 dias dormindo numa cadeira de praia, do lado da cama dela. E aí, graças a Deus, ela conseguiu se salvar e ficou sem nenhuma sequela. Perfeita, tá aí, cheia de saúde. Eu sou filha dela, eu conheço ela, eu poderia falar, né, porque a gente conhece as nossas mães, mas, cara, os defeitinhos dela são tão pequenininhos que seria até absurdo eu falar de tanta nobreza que ela tem no coração dela. É uma pessoa incrível. Para mim, ela é a minha grande inspiração. Quando eu crescer, eu quero ser um pouquinho do que ela é. Ela sempre foi muito atenciosa e daí nessa época ela deixou todas as coisas do trabalho dela tudo para trás e veio me cuidar de mim, veio ficar com a gente, né? Até enquanto que eu não estava bem, ela não voltou para casa, ficou todo o tempo me cuidando e depois dando toda a assistência que precisava, assim. Então ela sempre foi essa pessoa maravilhosa de querer cuidar dos outros, de gostar de cuidar dos outros, de gostar de ajudar os outros, sabe? Essa filha querida que me cuidou tão bem, deu toda a atenção, em todas as épocas, né? Na época que o pai dela faleceu também, ela ficou primeiro dando todo o apoio, atenção, até que as coisas foram se organizando. E depois na minha doença também. Até que eu estava bem, aí que ela foi de volta para casa. Então, a Vanusa daí sempre foi essa pessoa dedicada, não desiste por nada das coisas, vai à frente, vai adiante. É esta profissional que não desiste do trabalho, né? E como filha, então, é essa ótima filha, graças a Deus, que sempre está nos apoiando, nos ajudando também, né? Então, só tenho a agradecer a Deus. Eu agradeço todos os dias, de coração, por eu ter escolhido ser psicóloga, por eu ter escolhido fazer isso que eu vim fazer nesse planeta, de ajudar as pessoas, de fazer eco na vida das pessoas. Para mim, isso não é trabalho. Eu digo que é uma realização tão grande. Eu sou muito grata por ter escolhido ser psicóloga quando eu tinha 12 anos e hoje, através desse projeto online, consegui impactar milhares de pessoas. Eu fico muito feliz em perceber feedbacks no nosso canal do YouTube, nas redes sociais, nos nossos cursos online, líderes e pessoas que eu não conheço, nunca as vi, e elas disseram, Vanusa, você transformou minha vida, o quanto está muito mais leve agora para conduzir as coisas com o meu time. Então isso não tem preço.
Então, por mais que foi perrengue pra caramba para me formar, sem dinheiro, e depois de formada também, início de carreira sempre, né, um grande perrengue, mas tá valendo muito a pena. Eu iniciei a empresa no dia 23 de setembro de 2008 e naquele momento, eu, junto com o design, criando a logomarca, pensando no nome, nós definimos algumas possibilidades e chegou um determinado momento que o design olhou para mim e disse: Vanusa, por que você não coloca o nome da empresa, o teu nome? Porque Vanusa Cardoso é um nome forte. Eu já atuava na área de recursos humanos há mais de 10 anos na época, então assim, já tinha toda uma vivência, já participava dos projetos da BRH, Sociedade Brasileira de Recursos Humanos. Então ele disse: por que inventar roda? Por que não você não abrir a empresa no teu nome? E eu sempre fiquei intrigada porque eu não gostava do meu nome, eu sempre achava um nome muito estranho, assim, de adulta demais. E aí, sim, pesquisando naquela época, eu descobri que o meu nome significa esperança. E aí, quando eu descobri o significado do meu nome, fez todo sentido, a ponto de eu decidir, de fato, abrir empresa com o meu nome. Então, aí nasceu a Vanusa Cardoso Coaching. Eu tive uma professora, a Marilda Lisboa, que, nossa, como é interessante, né? Às vezes a gente não se dá conta do quanto uma aula pode mudar a vida de alguém. E eu estava no início da faculdade e ela deu uma aula falando sobre os vários subsistemas da psicologia e ela falou sobre a consultoria. Então assim, eu estudava clínica, eu achava muito parado, maravilhoso, mas muito parado. Eu estudava empresa, mas aí é só ir para aquela empresa. Eu sempre fui muito dinâmica, eu gostava de mais coisas. E aí ela explicou: olha, existe uma área da psicologia que é a consultoria. Então você atende um cliente hoje, outro diferente amanhã. Quando ela me explicou, abriu um leque. Então assim, é isso que eu quero para minha vida. E dito e feito, eu me formei, em seguida já entrei na consultoria. Aí tive também uma carreira corporativa, eu acho que foi importante, né? Eu primeiro entrei na consultoria, depois atuei numa carreira corporativa, desde estágio de RH até coordenação, gerência de RH, que eu considero que foi fundamental, porque hoje quando eu atendo os meus clientes e um RH me fala das dores que eles têm com os líderes, eu sei porque eu já senti. E foi a Marilda Lisboa que me deu esse start, que eu sou muito grata, é uma grande mestra, eu sempre chamo ela por mestra. Quando eu falo com ela, eu digo mestra, porque para mim ela é uma grande mestra, tenho maior admiração. Então sou muito grata a essa professora. Sempre uma aluna muito comprometida, né? Uma pessoa responsável, brilhante e que tinha uma generosidade muito grande, uma pessoa meiga, agradável no convívio e que respondia a todas as demandas do curso de psicologia com muita qualidade. E as demandas são grandes. Como docente, eu sempre a elogiei em função de toda essa qualidade dela como aluna. Bom, como profissional, é uma pessoa que orgulha a nossa categoria, é uma pessoa que tem aí enfrentado desafios, né? Ela está criando propostas de trabalho maravilhosas que são sempre bem elogiadas pelas empresas com as quais ela tem os contratos, as pessoas que participam. Eu estou sempre acompanhando esses feedbacks tão positivos que representam o fruto de toda essa condição assim, de procurar melhorar, de procurar sempre conhecer mais, de se desenvolver como profissional. Você é uma pessoa que dá orgulho assim, da forma como você faz um investimento na sua atividade profissional. Você é uma pessoa que está sempre voltada para o seu tempo. Parabéns! Você é uma vencedora, continue sempre assim, sendo essa profissional excelente, essa pessoa dedicada, que busca sempre novos caminhos. Nestes quase 13 anos de empresa, nós já formamos mais de 1.700 líderes num programa bem robusto que é o PDL Coaching. Esse programa ele dura 1 ano, então são 96 horas e olhar para esse número, mais de 1.700 líderes formados, com toda a trilha de 96 horas, me orgulha muito. Então esse é um grande legado que eu olho, né, para a empresa e vejo que a gente está deixando de muitas pessoas formadas, mas formadas não com um simples curso, mas de fato com solidez, com um programa realmente que transforme a vida das pessoas. No programa de Coach Group nós também já formamos mais de 5.000 pessoas.
Eu, especialmente, atendi 180 executivos no atendimento de coaching individual. Eu fiz a minha primeira formação em coaching, já tem quase 10 anos. Eu digo que eu sou coach lá das antiguinhas. Quando o coaching começou a vir para o Brasil, eu já estava fazendo as minhas primeiras formações. Fiz o Professional, depois fiz o Business e, por fim, o Master Coach. Nessa trilha da empresa, agora tem 2 anos que nós criamos o Academy, o Vanusa Cardoso Academy. É uma forma de nós expandirmos os cursos, né, que a gente já ama e já é apaixonado pelo que faz no presencial, agora para o online. Então, nós estávamos contabilizando, hoje já temos mais de 400 alunos nos cursos online, e isso me deixa extremamente feliz, porque eu percebo que a minha missão de vida eu estou conseguindo fazer chegar cada vez mais longe. Então esse, sem dúvida nenhuma, é um marco para a empresa. Há 2 anos atrás nós iniciamos o Academy. Desde que eu abri a empresa, eu passei por 2 momentos que eu considero que foram bastante difíceis. Um deles foi quando eu precisei fazer essa reestruturação do negócio, abrir mão, né, do negócio de recrutamento e seleção, que nós já vínhamos atuando há alguns anos, e precisar romper o contrato de trabalho com o meu time naquele momento. Apesar de me orgulhar muito que eu consegui ajudá-los, todos se recolocaram e estão super bem. Eu olho para minhas ex-estagiárias sendo gestoras de RH, gerentes de RH, eu fico vibrando de felicidade e orgulho em perceber o quanto que eles progrediram. Estagiários que trabalharam comigo hoje atuam em cargos de alto escalão de gestão. Então, apesar de sim eu ter o meu coração muito tranquilo, né, que eu consegui conduzir esses desligamentos de uma forma muito ética e humana, mas para mim foi muito delicado, porque eu sou uma pessoa que eu me vinculo, né? Então precisar romper o ciclo com 5, 7 pessoas na época foi um momento bastante difícil. E um outro momento bastante marcante e que eu considero que foi bem difícil foi em 2015. Em 2015 eu precisei trabalhar as minhas crenças de merecimento, porque eu percebi que eu estava sabotando o meu sucesso, por entender que talvez eu não seria merecedora de sucesso, de dinheiro, e a ponto de eu quase falir a empresa. Então é muito doido como a nossa mente, né, ela consegue usar tanto para o bem quanto para o mal. A gente se sabota a ponto de não conseguir dar conta mesmo de algumas situações. Então, em 2015, eu tive uma fase bem difícil financeira na empresa. E ali eu vi que foi uma virada de chave. Né? Toda dificuldade, depois a gente olha para ela e a gente vê o quanto ela nos ensina. Porque ali é que eu comecei a estudar sobre gestão financeira. Foi ali que eu comecei a fazer um planejamento mais estratégico, de longo prazo. Eu comecei a aprender a aplicar, né? Porque na minha educação financeira familiar eu nunca tive isso. Então, foi uma crise, sim, em 2015, foi um baita de um perrengue, a ponto de quase fechar a empresa. No entanto, foi um ensinamento absurdo. E agora, nessa nova fase, com o online, né, com essa expansão da empresa, eu vejo o quanto esse momento de 2015 me trouxe maturidade para ter prudência, para, sim, ser aquela Vanusa empreendedora, arrojada, mas ao mesmo tempo ser muito prudente, sim, com as minhas finanças, né, com as minhas decisões. Então esse foi um marco bastante importante também. Uma outra grande amiga que eu tenho é a Elaine. Essa amiga já é da época profissional, do início da minha carreira. Eu trabalhei na gerência de RH das organizações Golden, e na época ela era uma das diretoras de uma das filiais e a gente fez vários projetos de treinamento. E nós éramos parceiras de trabalho, e mesmo após, né, eu sair da empresa, ela sair da empresa, nós continuamos amigas. E é outra pessoa assim que é para aquele momento que a qualquer momento, se eu ligar para a Elaine, ela pode estar dormindo, ela corre aqui para me ajudar, e vice-versa. Ela pode estar dormindo, eu corro para ajudá-la. Também é uma grande amigona assim do peito. Nos conhecemos no Golden Bingo, quando acho que uns 18 anos atrás eu era diretora do Golden Bingo e a Vanusa responsável pelo RH. E quando nos conhecemos foi num momento que ela veio me dar um suporte na área de RH. E nesse momento nós criamos uma escola dentro da Organizações Golden,
que era de superação e de conhecimento para os funcionários galgarem outros cargos dentro da empresa. Foi um sucesso e foi implantado em todas as outras empresas. E nesse momento começava uma amizade muito bacana entre eu e a Vanusa. Eu diria que a Vanusa é para mim hoje como uma irmã. E nós temos uma amizade muito verdadeira. E eu te admiro muito, Vanusa, pela pessoa que você é, pela profissional que você é, pelo ser humano que você é, pelo quanto você se importa com as pessoas, principalmente as pessoas que têm mais dificuldades. Sou grata imensamente pela tua amizade e te considero não uma amiga, mas uma irmã, uma pessoa que eu posso contar e que você também pode contar comigo. Parabéns por toda a sua trajetória e por todo o seu sucesso. Algumas pessoas me perguntam, Vanusa, você nunca se questionou, nunca ficou com vontade de desistir? E eu digo que sim. Antes de abrir a empresa, né, quando eu ainda estava no mundo corporativo, eu tive uma liderança que eu não a culpo, eu não a julgo, porque hoje eu entendo, né, que nós somos frutos de todo um sistema, então faltava preparo para essa pessoa. Mas, de fato, ela teve uma liderança, nossa, tão ruim, tão despreparada, que eu me senti extremamente desmotivada naquele momento e eu cheguei a me questionar. Será que eu fiz a faculdade certa? Será que sim, né? Eu devo trabalhar com recursos humanos, eu devo ser psicóloga? Então, isso para mim foi muito marcante e por isso que eu trabalho tão fortemente essa pegada nos líderes em termos de propósito, de porquê. Porque um líder, ele consegue inspirar alguém, ele consegue potencializar, levantar essa pessoa, mas ele também consegue enlouquecer uma pessoa. Eu não cheguei nem perto de enlouquecer, mas eu cheguei a pensar em desistir. Puxa, acho que eu vou fazer qualquer outra coisa da vida, vou ser vendedora, vou trabalhar com qualquer outra coisa. Eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas, mas eu acho que eu vou parar de trabalhar com recursos humanos por conta dessa liderança, que foi uma pressão muito forte na época, mas como nada é por acaso, eu sempre digo que é interessante, que aí no futuro eu decido trabalhar com desenvolvimento de lideranças. E tudo que eu aprendi, né, com essa líder que eu não queria fazer, né, na verdade ela me ensinou, eu digo que assim, ela me ensinou mais o que não fazer do que o que fazer. Então eu olho para trás e eu vejo que tudo tinha um propósito. Eu acho que eu tinha que passar por essa liderança tão tóxica para que eu conseguisse internalizar o quanto um líder ele consegue fazer bem ou mal para uma pessoa. Então, hoje nos meus cursos, quando eu trabalho com bastante firmeza, né, nesse poder que o líder tem, o crachá dele, o quanto é pesado, ele impacta assim a vida das pessoas, porque eu senti na pele, eu senti o que é sofrer com uma liderança desqualificada. Então, isso me ajudou muito. Hoje eu agradeço, eu honro a minha história, independente dos momentos que eu passei, bons, maus, e esse foi um momento bastante difícil de questionamento de carreira, mas essa pessoa me ensinou muito o que não fazer. Um outro momento muito marcante nesses quase 13 anos foi o convite que eu recebi da Extend Disc Brasil para participar como coautora, né, deste livro. E o meu capítulo foi Liderança de Dentro para Fora, o Poder do Autoconhecimento. Então foi um momento super especial também. Eu adoro trabalhar como certificadora da Extend Disc Brasil, eu sou certificadora aqui em Santa Catarina. Um outro ponto que me orgulha muito também é ser professora da Fundação Fritz Miller. Né? A Fundação Fritz Miller comercializa também todos os cursos da Fundação Dom Cabral, aqui na região sul do Brasil. Então são marcos importantes nessa trajetória de quase 13 anos. Eu fui indicada 2 vezes ao prêmio ACIF Mulheres que Fazem a Diferença em 2017 e 2019. E para mim foi uma grata surpresa porque, enfim, né, vim lá do interior, de uma família bastante humilde e ter essa referência, ter essa indicação aqui na Grande Florianópolis me deixou bastante orgulhosa, bastante feliz em olhar para a minha trajetória e perceber esse reconhecimento. E o mais interessante é que esses reconhecimentos, eles não foram pensados, planejados, eles aconteceram. Então, eu tenho muito forte isso, quando a gente faz com amor, quando a gente coloca
alma, né? O nosso carinho no que a gente faz, as coisas vêm, né? Os prêmios, os reconhecimentos, eles são sempre consequência de você colocar muito amor no que você faz. Quando eu li o livro Fernão Capello Gaivota, me despertou essa coisa do acreditar em mim, no meu potencial e do quanto que a gente pode sonhar, né? A gente tem que sonhar é o combustível da vida. Então já tem alguns anos que eu tenho esse meu baúzinho dos sonhos. E aqui tem 43 sonhos escritos. Alguns eu já realizei. E se eu fosse pensar assim, né, quais são os sonhos para o futuro? Eu já estou começando a colher esse sonho com o Vanusa Cardoso Academy, né, principalmente com o curso Liderança na Prática, mas eu tenho esse grande sonho de conseguir levar a minha missão de vida, o meu propósito, de transformar a vida das pessoas, de levar esse eco, né, de desenvolvimento para os líderes, levar essa consciência, de fazer com que as equipes, as empresas tenham mais saúde. E eu tenho um outro grande sonho, que eu digo que é um sonho de aposentadoria, mas eu acho que ele não vai precisar esperar tanto assim, que é de criar um instituto sem fins lucrativos, com a ajuda de vários outros parceiros, onde a gente ensine educação alimentar, educação financeira, educação emocional, educação de carreira, para jovens perdidos que não poderiam pagar um processo de coaching, para que a gente ajude esses jovens a terem um caminho. Mas eu tenho esse grande sonho de conseguir impactar esses jovens, conseguir ajudar esses jovens, porque para mim sempre foi muito claro o que eu queria. E eu vejo o quanto isso faz a diferença. Saber que eu queria ser psicóloga desde os 12 anos fez toda a diferença na minha vida. Por mais que as pessoas diziam que, Vanusa, você não vai conseguir, você é muito pobre, não vai conseguir, eu sempre fui surda e continuei no meu foco por 2 motivos. Uma, porque era de fato a minha paixão, e outra, porque eu sou teimosa pra caramba e eu não desisto fácil daqueles meus sonhos. Então, eu tenho essa vontade, esse desejo no meu coração de ter esse instituto e ajudar esses jovens. Se a minha vida fosse um livro, o nome do capítulo que eu estou vivendo agora seria Cura. Sinto que nesse momento eu estou cuidando e curando a minha criança interior. Eu estou dando a ela todo o amor que ela sempre precisou e que por muitas vezes, por eu não ter consciência, eu a negligenciei. Hoje eu me sinto mais leve, mais feliz e mais desperta para tudo que está acontecendo no aqui e agora. Eu olho para trás e eu confesso que eu me emociono em perceber quanta coisa eu consegui conquistar e superar. Eu agradeço todos os dias a Deus por me abençoar com o meu propósito de vida. E eu sinto que esse é apenas o começo. Eu quero levar para o mundo o meu eco de amor e harmonização. Eu honro meus pais, honro a minha vida, honro o meu propósito e eu honro a minha história.